Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês qual que é a maneira correta de você criar um cronograma de estudos que realmente vai ser eficiente e com isso você vai conseguir avançar no seu edital sem comprometer o seu tempo e realmente sem comprometer a qualidade do seu estudo. Muitas vezes a pessoa, na hora que ela vai criar um cronograma, ela pensa que existe um que é o mesmo para todos, mas não, você tem o seu horário, você tem sua rotina, só que existe uma maneira padrão de você fazer que você vai conseguir atingir a eficiência e eu vou mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Eu sou o professor William Capriata, professor de certificações financeiras e concursos bancários, então vou mostrar aqui um exemplo como se fosse para um concurso bancário, por exemplo, Caixa, BNB, Banco do Brasil, com certeza vai te ajudar. Olha só. Primeiro ponto, né? Imagine que você está aqui. Aqui está os dias da semana, então segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí você foi lá e você criou um cronograma mais ou menos assim. Segunda-feira eu vou estudar português. Terça-feira eu vou estudar matemática. Quarta-feira eu vou estudar CB, vou colocar de conhecimentos bancários. Quinta-feira eu vou estudar informática. E aí sexta-feira eu começo a repetir, tá? Quando a gente está falando de concurso bancário, geralmente na parte de matemática, ela pode ter duas partes, né? Matemática financeira e raciocínio lógico, mas estou considerando tudo junto aqui. E geralmente tem redação no português, mas também estou considerando tudo junto aqui, ok? Então tá essas matérias, aí a pessoa vai lá e pode, às vezes, pode aparecer em algum concurso de atendimento bancário ou vendas e negociação, mas eu vou deixar isso daí à parte, tá? Como pode ser definido aqui como outras matérias, mas vamos focar como se fosse essas 4 aqui que você tem que focar, tá? E aí sexta você repete, aí você fala agora de novo português, depois matemática, depois conhecimentos bancários e assim por diante. Então você tem uma sequência das matérias que você pretende fazer. Aí chegou segunda-feira, né, tá animado, tal, foi lá, estudou 90 minutos aqui de português. Deu tudo certo, conseguiu estudar, ficou feliz, conseguiu avançar bastante ali nos estudos, fechou sua segunda-feira, aí você foi lá e marcou um ok. Só que daí terça-feira, o que aconteceu? Seu dia foi corrido, você teve que sair um pouco mais tarde do trabalho, você chegou em casa, a casa estava uma zona e você tinha que arrumar a casa para depois você começar a estudar. Acabou que você não conseguiu fazer os 90 minutos aqui que você queria de matemática e aí você conseguiu estudar somente 30 minutos aqui dessa matéria ou muitas vezes nem conseguiu estudar, seu dia foi corrido. Beleza, e aí na quarta você avança, né? Aí o que acontece na quarta-feira? Aqui que começa a aparecer a complicação. Chega a quarta-feira, aí você olha aqui para terça, você fala, será que eu faço 60 minutos aqui da matemática que ficou faltando e aí eu tento somar os 90 minutos aqui que eu tinha programado de conhecimentos bancários para eu fechar os dois? Ou será que eu estudo só conhecimentos bancários e deixo essa parte aqui e a gente depois tenta recuperar o prejuízo em matemática? Isso daqui vai acumulando, né, conforme você vai passando a semana e vai chegar um momento que o seu cérebro ele vai já começar a te enganar, ele vai falar, poxa William, você já quebrou, cara, já tá errado, você não fez a matemática da forma correta, você estudou só 30 minutos, você não tá avançando nessa matéria, aí você tentou juntar as duas, não deu certo. Resumindo, o que aconteceu? Você quebrou o seu cronograma de estudos, isso aí vai gerar ansiedade, vai gerar nervosismo, no final das contas, o que acontece? Você começa a ficar desanimada, é a hora que a pessoa desiste, é a hora que a pessoa tem a sensação que ela não sai do lugar, ela tá lá tentando, parece que ela não anda, não rema e não consegue cumprir o edital, ela começa a ficar doida. E aí a pessoa faz isso aqui da forma errada, tá? Qual que é a maneira correta de você estudar? Primeiro ponto, deixa eu apagar tudo isso daqui. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Tá no próximo slide. Mas olha só. Primeiro, vai determinar seu horário de estudos. Você precisa de uma rotina. As pessoas precisam de rotina. Então não adianta você falar, eu estudo a hora que dá. Então eu acordei, segunda-feira eu acordei 9 horas da manhã, que eu não trabalho de manhã, vamos supor. Aí fui estudar, era 9h30. Aí na terça eu acordei 10, fui estudar, era 11. Ou então eu fui estudar um dia meia-noite, outro dia... Não, defina um horário. William, eu sei que todos os dias, 9 horas da noite, eu estou livre de tudo. Consigo estudar das 9 até as 11. Ótimo, tá definido o seu horário de estudos. E aí você vai cumprir aquilo. E definir quantas horas você vai estudar por dia. Eu recomendo pelo menos aqui 2 horas, tá? Eu sei que a rotina de cada pessoa é diferente. Tem gente que vai conseguir mais,
tem gente que vai conseguir menos, mas eu acredito que 2 horas é o mínimo que você tem que estar estudando aí para você conseguir ter um bom avanço no mundo dos concursos. Olha só, passando aqui, tem uma tabelinha que ela é chamada de ciclo de estudos, que é a maneira correta, que eu acredito, para você conseguir realizar um avanço significativo aí no seu edital. E claro, isso daqui é baseado também em pesquisa científica, tá, pessoal? Já li diversos livros aí de técnicas de estudos, fala de estudo ativo, né, que fala como que você faz para reter seu conhecimento. Então, eu uso isso daqui, eu utilizei isso daqui também quando eu estudava para concurso e que me ajudou a ser aprovado lá na época no concurso do IBGE em primeiro lugar, tá? Então, olha só, não importa o dia da semana, o que importa é a matéria que você vai estudar. Então, não vou definir segunda é português, terça é matemática, quarta é informática, não vou definir assim. Você vai definir a matéria, a sequência da matéria que você vai estudar. Então, a sequência é o seguinte, olha, eu começo estudando português. Então, você vai colocar primeira sequência de matéria. Eu começo aqui por português. Segunda sequência de matéria. A minha segunda matéria é matemática. E a terceira, né, a sequência aqui, ela vai ser conhecimentos bancários. E assim por diante. Você definiu a sequência. Se sobrou tempo, você estuda mais aquela matéria e não fica preocupado em parar no meio só para cumprir cronogramas. Às vezes a pessoa para, né? Ah, estudei 90 minutos português. Pronto. Agora eu vou pegar e vou estudar 90 minutos matemática. A pessoa quebra no meio. Detalhe, imagina, você está lá no português, está estudando oração subordinada, crase, hífen, pronome relativo, aí do nada você para e aí você pega e começa a estudar tabela saque, tabela price, começa juros compostos, juros simples. Não faz nenhum sentido. É muito difícil você sair de 8 por 80 assim e você continuar no mesmo ritmo, na mesma pegada. Então, se você está estudando português e aí você sentiu, né? Por exemplo, você começou a estudar português na segunda-feira aqui, tá? É a sequência da sua matéria. Então, você estudou português, avançou bastante e aí você parou, né? Vamos supor que você começou a estudar aqui 21 horas. E detalhe, não fica preso a isso de horas quebrada. Tá? Às vezes a pessoa marca meu horário de estudo é das 9 às 11. Só que daí ela conseguiu adiantar um pouquinho, ela chegou na frente do computador 8h50. Ela não, vou esperar da 9. Para de graça, né? Se chegou 8h50, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai anotar aqui, ó. 8h50 foi meu horário de início, pronto. Porque senão você vai ficar procrastinando esses 10 minutos. Vai pegar celular, vai ficar olhando ali, quando você viu o tempo já passou, e aí vai ser até mais de 9 horas, tá? Então, ó, foi lá, começou, 8h50, tá estudando, beleza. O que eu recomendo, né? Estuda 90 minutos seguidos uma matéria, você pode fazer isso, 1h30, basicamente, e depois você dá 15 minutos no máximo aqui, ó, de descanso. Só que o descanso não é pegar o celular, porque se você pega o celular, é o mesmo estímulo. Você tá vendo já aqui a tela do computador, tá vendo a videoaula, é o mesmo estímulo, você não descansa. Então vai fazer qualquer coisa, vai olhar a lua, vai olhar o céu, vai lavar uma louça, vai passar pano, sei lá, qualquer coisa. 15 minutos de descanso, menos pegar no celular, tá bom? Se você achar que menos é o suficiente, 10 minutinhos tá bom, só preciso ir no banheiro, comer alguma coisinha aqui rápida, né? Eu fico um pouco aqui, pronto, fechou. Aí você foi lá e marcou seu horário de término, né? Então conseguiu aqui estudar mais ou menos 1h30, e aí você ficou mais uns 20, 30 minutinhos, ficou até as 23 horas lá estudando. Marcou lá horário de término, ok. Aí o que você anota aqui na sua observação? Você vai anotar, por exemplo, a página que você parou. Tá? Você vai anotar o assunto que você tenha parado. Então, por exemplo, parei aqui no assunto falando de crase. E aí, quando você for realizar essa revisão, isso daqui, ó, presta atenção que esse é o ponto mais importante aqui do cronograma. Aula dada é aula estudada. Você estuda no mesmo dia aquilo que você acabou de ver nas videoaulas. Então, quando você está vendo uma videoaula, muitas vezes a pessoa ela fica assim, ó, parada na frente da videoaula. Ela fica lá olhando, não anota nada, e aí depois ela pega e vai dormir. Pessoal, isso aí não vai fazer você passar em um concurso. O que você vai fazer? Você vai anotar, porque aí você vai estar realizando o estudo ativo. Você vai escrever, por isso a importância de material, de você imprimir o material. Não é ficar com o material no celular, é imprimir ele, é escrever. Conforme eu vou passando, por exemplo, você está estudando conhecimentos bancários comigo,
Tô desenhando, desenha também, escreve também. É assim que vai ajudar você a reter o seu conhecimento. E aí, depois que você fez isso, né, você vai ter todas aquelas anotações. O que é essa revisão? É você criar um resuminho daquela aula, né? Ou então você pode fazer, por exemplo, questões relacionadas àquele assunto que você acabou de ver. Tá bom? Eu, particularmente, gosto de passar limpo toda aquela aula. Eu realizo a revisão, passando a limpo, criando um novo resumo. E quando eu tenho o resumo completo, aí eu faço umas questões. Tem que fazer 70 questões. Não, pessoal, faz umas 5 questões ali por dia, 10 por dia. Se você fizer isso daí por dia, quando você vê, daqui 60, 70 dias, você já vai ter realizado mais de 700 questões, né? Se fizer 10 por dia, pode fazer um pouco menos, você já vai estar conseguindo avançar muito bem e vai estar fazendo o principal, que é o estudo ativo e a revisão aqui. Então, eu sempre recomendo o seguinte, se você tem 90 minutos para estudar em aula, e você vai dar mais uns 15, 10 minutos de descanso, o restante, se você não tiver mais muito tempo, usa para revisão. Então pega uns 20 minutos ali só para revisar aquilo que você já viu, tá bom? Só que daí, né, aí chegou na terça-feira. Chegou na terça-feira, você fala, putz, eu parei na aula da crase na metade, tô querendo continuar estudando crase, porque eu consegui entender no dia anterior. Só que hoje é dia de matemática, aí você vai lá e quebra. Então é isso que não é para você fazer. Não importa a semana, é a matéria que você vai estudar, a sequência das matérias. Então, a sequência português. Você pode falar, cara, quer saber? Gostei aqui, eu tô no meio de português, não vou parar. Vou continuar estudando português na terça. Não tem problema nenhum. Você avança um pouco mais até você chegar num ponto em que você terminou, por exemplo, terminei tudo de crase. Agora vai começar um outro assunto nada a ver. Né, sei lá, uma oração subordinada, não sei das quantas lá, vai começar. Aí que você chegou naquele ponto final e você fala, não, agora ok, minha próxima sequência é o quê? Matemática, agora eu vou pegar a matemática. Aí estudou matemática, né? Anota horário de início, anota horário de término, observação, faz a revisão. E assim vai. E essas revisões, é importante sempre você ter ali o papel e você dar uma olhada, né? Você pode olhar uma vez por semana depois para você sempre manter o nível de retenção do conhecimento em alta. Isso é importante, faz parte do estudo ativo, tá bom? Então veja como que funciona a questão da sequência das matérias que você estuda. Aqui é impossível você quebrar o seu cronograma, porque pode acontecer da sua terça você não conseguir estudar nada, né, porque seu dia foi uma correria danada, só que você não vai estar na cabeça de que você perdeu o estudo da matemática, não, o que você vai pensar? Falar, não, era português a sequência, né, ainda falta eu terminar uma aulinha aqui, vou terminar e depois eu continuo, a próxima sequência é matemática. E aí você consegue avançar. Quando você divide, né, vou colocar aqui, vou escrever aqui energia, isso aqui é a energia que você tem. Quando você divide sua energia, uma matéria por dia ali, todos os dias, né? Às vezes a pessoa pega 2, 3 matérias por dia, eu não concordo, você não consegue avançar. Você está gastando sua energia com pequenos avanços em cada uma das direções. Agora, quando você pega e você define a sequência, estuda aquela matéria, se for necessário estudar ela um pouco mais, você despende sua energia de forma substancial naquela única matéria. E depois, quando você for para outra, você também avança bastante na outra. Você não fica dando esses avanços tão pequenos em cada uma e que desanima a pessoa, gera ansiedade, porque vai passar um mês, ela vai falar, cara, não saí ainda da página 70 aqui de português, não saí da página 50 de conhecimentos bancários, parece que eu não ando, parece que eu não avanço. Por quê? Porque a pessoa está criando o cronograma de estudos da forma errada. Tá bom? Então, esta é a maneira correta de você criar um cronograma de estudos para você conseguir aprovação, ok? Então, faça isso daqui de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua rotina diária, eu tenho certeza que você vai obter bons avanços. Fechou? Pessoal, um recadinho agora para quem está assistindo minhas aulas de conhecimentos bancários aqui no YouTube, tá? As playlists Conhecimentos Bancários, Matemática Financeira e Informática estão sempre 100% atualizadas. Os links estão na descrição aqui do vídeo. E você pode comprar o material para você acompanhar essas aulas diretamente aqui no meu site, tá? profcapriata.com.br. Então é só você acessar lá, você compra o material. Depois de 7 dias você pode imprimir e aí você vai fazer o estudo ativo, que era o que eu estava falando aqui. Tá? Pode ir escrevendo, pode ir anotando e você vai ter acesso a questões comentadas também dessas matérias. Fechou? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.